Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Aldimara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia e no final deixa o seu like, o seu comentário, Deus abençoe. Muito obrigado. João 11. A ressurreição de Lázaro. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Eles lhe disseram: Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? E Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. E os discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, ficará bom. E Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por vossa causa alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Didimo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também para morrer com ele. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado. Já havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, e muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. E Marta disse a Jesus: Senhor, se estivestes aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. E Jesus lhe respondeu: Teu irmão ressuscitará. Disse-lhe Marta: Sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. E Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês nisso? Respondeu-lhe Marta: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Dito isso, ela se retirou e, chamando a sua irmã Maria em particular, disse-lhe: O mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e sair, seguiram-na, pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao vê-la chorando e também os judeus que a acompanhavam, Jesus comoveu-se profundamente no espírito e, abalado, perguntou-lhes: Onde o pusestes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como o amava. Mas alguns disseram: Será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi a sepulcro, que era uma gruta, com uma pedra na entrada, e disse: Tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. E Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O que estivera morto saiu com os pés e as mãos atados com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus lhes disse:
desatai-o e deixai-o ir. Os fariseus conspiram para matar Jesus. Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram procurar os fariseus para contar o que Jesus fizera. Então, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: Que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Se o deixarmos em paz, todos crerão nele. Então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. E um deles, porém, chamado Caifás, sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós não sabeis de nada, nem considerais que é melhor para vós que morra um só homem pelo povo e que não pereça a nação toda. Mas ele não disse isso por si mesmo. Pelo contrário, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir como um só povo os filhos de Deus que estão dispersos. Assim, desde aquele dia, decidiram matá-lo. Por isso, Jesus já não andava em público entre os judeus, mas retirou-se dali para a região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e lá permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima, e antes que ela chegasse, muitos daquela região subiram a Jerusalém para se purificar e procuravam Jesus no templo. Diziam uns aos outros: Que vos parece? Ele não virá à festa? E os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudessem prender. João 12. Maria unge os pés de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram ali um jantar, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: Por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então Jesus respondeu: Deixa em paz, pois ela o guardou para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Pois sempre tereis os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. E quando souberam que Jesus estava ali, chegou um grande número de judeus, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele muitos abandonavam os judeus e criam em Jesus. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No dia seguinte, as grandes multidões que tinham ido à festa, ouvindo dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, clamando: Hossana! Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei de Israel. Jesus, conseguindo o jumentinho, montou-o, conforme está escrito: Não temas, ó filha de Sião, o teu rei vem montado sobre a cria de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, a princípio não entenderam isso. Mas quando Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e assim lhe aconteceram. A multidão que o acompanhava quando ele chamou Lázaro para fora do sepulcro e o ressuscitou dos mortos, testemunhava essas coisas. Por isso, a multidão foi ao seu encontro, por ter ouvido que ele realizara aquele sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: Vede que nada conseguistes, o mundo inteiro vai atrás dele. Alguns gregos desejam ver Jesus. Entre os que tinham subido à festa para adorar estavam alguns gregos, e eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André e os dois avisaram Jesus. Jesus lhes respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só, mas se morrer, dará muito fruto.
Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Jesus fala de sua morte e glorificação. Agora a minha alma está angustiada, e que direi? Pai, salva-me desta hora, mas foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. A multidão que ali estava e a ouvira dizia ter sido um trovão, e outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu: esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. A multidão lhe respondeu: sabemos pela lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então lhes disse: a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois, como também disse Isaías, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, e se convertam, eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Jesus, a luz do mundo. Então Jesus falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Fechem seus olhos e juntos vamos fazer uma pequena oração. Ó Senhor, Pai Todo-Poderoso, quero servir-te de todo o meu coração, todos os dias de minha vida. Quero adorar-te para sempre, com todo o meu coração, Pai. Ajuda-me a me espelhar na vida de todas essas mulheres aqui da Bíblia que te amaram, Senhor. Ó Pai Celestial, abençoe cada pessoa que ouve a leitura da Bíblia, ou até mesmo que crê em Ti, Senhor. Que Deus abençoe.